partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Como Fute, um canal criado por amantes do futebol que vão contar histórias de um jeito diferente. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like, beleza? No vídeo de hoje vamos relembrar como foi a conquista da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, o famoso Tetra. Há 24 anos na fila e um time desacreditado. Esse era o cenário tenebroso para o início da Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos. Mas antes de falarmos desse feito histórico, vamos viajar no tempo, mais precisamente em 1970. Esse ano te faz lembrar de algo? Foi o ano em que o Brasil foi tricampeão do mundo no México com Pelé e companhia, conquistando definitivamente a taça. Com o mundo a seus pés, o Brasil recebeu o apelido carinhoso de o País do Futebol. Muito pelos feitos de Pelé, Garrincha, Rivelino, Nilton Santos, Clodoaldo, Vavá e outros tantos craques que encantaram com um futebol arte, irreverente, com dribles curtos e desconcertantes. Na Copa de 1974, disputada na Alemanha Ocidental, foi a primeira da seleção brasileira após a aposentadoria de Pelé. Com uma campanha apagada, ficamos em quarto lugar no torneio e a campeã foi a anfitriã Alemanha ao bater a Holanda, a famosa laranja mecânica, por 2-1. A Copa de 1978 na Argentina foi marcada por uma polêmica envolvendo os hermanos e a seleção peruana. Na última rodada da fase final do torneio, o Brasil estava praticamente classificado para a finalíssima, mas não contava com um pequeno milagre argentino que precisava bater o Peru por mais de 4 gols de vantagem e a seleção capitaneada por Daniel Passarella fez 6-0. Isso mesmo, 6-0. E foi para a final. Um detalhe curioso ocorreu 20 anos mais tarde. Em 1998, o goleiro do Peru, na época Ramon Quiroga, deu uma entrevista onde disse, abre aspas, estar seguro de que alguém recebeu dinheiro ao perder aquele jogo por 6 gols. Imagina se tivéssemos casas de aposta nesta época? Certamente alguém sairia milionário. A Argentina foi a campeã do mundo pela primeira vez ao bater a Holanda por 3-1. A Copa de 1982 foi realizada na Espanha. Durante a primeira fase, a seleção do técnico Tele Santana deu show, vencendo a União Soviética e goleando a Escócia e a Nova Zelândia. Apresentando um futebol arte de encher os olhos, encantou o mundo com jogadas plásticas e toque de bola envolvente que deixavam os adversários atordoados. O time verde e amarelo contava com as magias do craque Zico, além dos clássicos jogadores, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo e Júnior Capacete. Na segunda fase, o Brasil enfrentou a atual campeã do mundo e eterna rival, a Argentina, que já contava com o talento de Diego Armando Maradona. Em um jogo brilhante, a seleção despachou os hermanos por 3-1. A confiança da torcida brasileira estava alta, pois na próxima partida enfrentaríamos a Itália, que se classificou com 3 empates e um futebol horrível. O Brasil era disparado o favorito para o confronto contra os italianos e ainda teve o empate a seu favor para se classificar para as semifinais. O mundo todo apontava nossa seleção como campeã do torneio. Mas o imponderável aconteceu e os italianos venceram o jogo por 3-2 com Paolo Rossi anotando um hat-trick para o time europeu. Esta partida pode ser tema de um vídeo. Deixe nos comentários se querem saber a história desta partida. A vitória contra o Brasil deu tanta confiança para a Esquadra Azura que despertou o leão que nela adormecia. Chegaram desacreditadas para a final, mas venceram o torneio ao bater a Alemanha Ocidental por 3-1. A torcida e a imprensa brasileira ficaram indignadas e frustradas com a eliminação precoce e a traumática forma da derrota para os italianos que causaram prantos de tristeza nos fãs do futebol brasileiro.
A Copa de 1986 era para acontecer na Colômbia, mas o país vivia uma crise financeira e desistiu de sediar. O México recebeu o convite de se tornar o anfitrião e aceitou o desafio. O país que havia sediado a Copa de 1970 foi novamente a casa do futebol mundial 16 anos depois. Uma mistura de sentimentos esteve em torno dessa Copa. Desconfianças, pesadelos e esperança pairavam sobre a seleção brasileira. Com o futebol arte apresentado na Copa passada, a manutenção de Tele Santana no cargo de treinador e com a chegada do atacante Careca, que parecia ser a peça que faltava para o tão esperado tetra. Além de contar com o fato do México ter sido o salão de festa em sua última conquista. O camisa 10 era Zico, que não estava em sua melhor forma, pois vinha de lesão após uma entrada violenta de Márcio Nunes em um jogo contra o Bangu. A primeira fase começou com 2 vitórias, por 1-0 contra a Espanha e Argélia respectivamente, e terminou com um 3-0 sobre a Irlanda do Norte. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. Nas oitavas de final, o Brasil passou o carro e fez 4-0 para cima da Polônia. Nas quartas de finais, o Brasil chegava para o duelo sem tomar gol. Já a França vinha de uma classificação convincente sobre a atual campeã Itália por 2-0 e contava com a excelente fase do maestro Michel Platini. Em um jogaço com muitas chances para cada lado, o duelo foi para a prorrogação após um empate em 1-1 no tempo normal com gols de Careca e Platini e uma das melhores atuações de um goleiro em Copa do Mundo, protagonizado pelo francês Joël Batiste, que defendeu até pensamento. No segundo, o galinho de Quintino, Zico entrou para tentar desequilibrar a partida, mas a tentativa virou preocupação. Após um pênalti para a seleção brasileira, Careca era o cara para bater. Porém, em forma de respeito, deram a bola para Zico, que sem confiança, bateu mal, e a estrela do goleiro Batiste brilhou novamente. O jogo se arrastou, passando pela prorrogação e levando a decisão para os pênaltis. A tensão e nervosismo tomavam conta do estádio, e aqui no Brasil, todos os olhos estavam atentos na telinha. O veterano Sócrates foi o primeiro a bater, mas de uma forma displicente e, para a nossa tristeza, o goleiro Batiste pegou de novo. Vamos ver. Posicionado Sócrates, autorizado, bateu, defende Batiste. Me desculpa, viu, pai? Me desculpa, um jogador sem condições não pode bater. É uma barbaridade. Não. Quer chegar juntinho da bola, frescura, ficou lá no meio, quis bater, vai tomar banho. Michel Platini, em sua vez de cobrar o pênalti, isolou a bola e trouxe a esperança de volta para os brazucas. Mas o zagueiro Júlio César, que tinha a chance de desempatar, colocou tudo a perder ao carimbar a trave. Se a França convertesse a última cobrança, estaríamos eliminados. O nosso goleiro era o veterano Carlos, e com requintes de crueldade, a bola bateu na trave e caprichosamente voltou nas costas do goleiro e foi para o fundo das redes. Brasil, mais uma vez eliminado precocemente, mesmo apresentando um futebol bonito e de quebra, tivemos que ver a Argentina levantando o caneco ao derrotar a Alemanha Ocidental por 3-2, tendo Maradona eleito como o melhor jogador da Copa. A Copa de 90 foi realizada na Itália. O Brasil chegou desacreditado por sua torcida. O técnico era Sebastião Lazzaroni, muito contestado pela imprensa, embora um ano antes a seleção canarinho tinha sido a campeã da Copa América. Pela primeira vez, a dupla Romário e Bebeto esteve juntos na Copa do Mundo. Porém, o baixinho chegou sem condições de jogar devido a uma lesão em seu tornozelo. Mas Lazzaroni bancou sua convocação. Alguns nomes foram contestados, como o caso de Tita, Silas, Valdo e Bismarck. Já outros selecionados serviram de base para a conquista do Tetra 4 anos mais tarde, como o caso de Tafarel, Jorginho, Aldair, Branco, Dunga, Mazinho, Mailer, Romário e Bebeto.
Na primeira fase, o Brasil não encantou, mas obteve 3 vitórias em 3 jogos contra a Suécia, 2-1, Costa Rica, 1-0 e Escócia, 1-0. Nas oitavas de finais, o Brasil teve o azar de pegar a Argentina, embora não apresentava boas atuações, mas carregava a insígnia de atual campeã do mundo. Curiosamente, o Brasil fez o melhor jogo de sua campanha e dominou os rivais com 61% de posse de bola, e obteve 13 finalizações, mais que o dobro da Argentina. A superioridade nos arremates não se concretizaram em gols, e o castigo veio, e como diz Muricy Ramalho, a bola pune. E em jogada individual, Maradona superou a marcação de 4 jogadores e encontrou um passe genial para o atacante Canidia, que teve calma para driblar Tafarel e fazer o único gol do jogo, e o sonho do Tetra foi adiado mais uma vez. Como consolo, a Alemanha bateu a Argentina na final por 1-0 e se vingou da derrota ocorrida na Copa passada. Em uma eliminatória sofrida, o Brasil só garantiu o passaporte para a Copa do Mundo na última rodada. Jogando no Maracanã lotado e contando com Romário, que foi convocado às pressas por Carlos Alberto Parreira, o baixinho substituiu o atacante Müller, que estava lesionado. O jogo foi marcado por uma das melhores, ou se não a melhor atuação de Romário com a amarelinha brasileira. O camisa 11 parecia flutuar em campo, buscando a bola antes do meio de campo, ora tabelava com Raí, ora driblava 2, 3 marcadores facilmente. O jogo acabou com a vitória brasileira por 2-0 e, para nenhuma surpresa, Romário foi o herói da nação, anotando os 2 gols, selando a vaga para a Copa. É hora de falarmos do Tetra, que este ano completa 30 anos desde a conquista. O tempo voa. Importantes também são as declarações dele. Microfone em punho, desinibido. Romário não foge à responsabilidade de ser o astro da seleção brasileira na Copa. De que se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. Vou estar preparado. Foi assim que Romário deu seu cartão de visitas ao se apresentar na Granja Comari, esbanjando a confiança de sempre, após a convocação de Parreira. Com algumas contestações, Parreira levou aquilo que se esperava. O time titular que classificou o Brasil contra o Uruguai nas eliminatórias era o mesmo, mas com algumas novidades na reserva, com destaque para o ainda garoto Ronaldo, do Cruzeiro, de apenas 17 anos, que anos mais tarde se tornaria o fenômeno. Ele entrou na última chamada, digamos assim, depois de sua brilhante performance no amistoso contra a Islândia. Parreira tinha um ótimo time nas mãos, não só tecnicamente falando, mas psicologicamente também. Uma equipe que se uniu nas eliminatórias. A experiência de alguns jogadores que passaram pela polêmica de 90 na Copa na Itália ajudava a manter o ambiente controlado, cuidando para que vaidades não sobressaíssem ao coletivo, mas nem tudo eram festas. A seleção brasileira vivia um clima de tensão. O futebol apresentado não era o que mais agradava. A imprensa criticava o time desde as eliminatórias, por não apresentar um futebol mais bem jogado do que de outros tempos. Com meias engessados, 2 volantes, com Dunga ainda, que tinha em cima de sua cabeça a assombração da Copa de 90. A era Dunga, um volante brucutu que só sabia dar chutão. Outros pediam a entrada de um terceiro atacante. O preferido era Müller, mas Parreira relutava na ideia, pois queria um time mais fechado e seguro. E falando em segurança, ainda tivemos a nossa primeira baixa. Moser. O experiente zagueiro do Benfica havia abandonado a seleção depois de uma polêmica com a comissão técnica e médica. Enquanto de um lado, se dizia que ele não teria condições de disputar o Mundial por conta de um problema renal apresentado nos seus exames de sangue, do outro, seu médico do Benfica, alegava que era só cortar um remédio que ele usava e os resultados de normalizariam novamente. Mas a passividade do lado brasileiro em decidir irritou tanto o zagueiro que o mesmo resolveu dar um fim na situação e, literalmente, puxou o carro. Para o seu lugar, Aldair foi convocado. Até mesmo a crise financeira que passava no país contribuía para o clima de tensão. A seleção brasileira virou a válvula de escape pelos problemas que aconteciam no Brasil. E como se não bastasse, perdemos Ayrton Senna. Ocorrida em 1º de maio de 94, deixando uma nação inteira órfã de um ídolo. Assim como o time de Parreira, Senna disputava o Tetra na Fórmula 1. O mesmo piloto que semanas antes de seu falecimento havia se encontrado com a seleção num amistoso em Paris.
A comissão técnica tinha uma bomba em suas mãos. Se não ganhasse, seriam escorraçados. E não somente ganhar, tinham que dar espetáculo. Porque era o futebol brasileiro. O futebol de tantas conquistas, de tantos craques que há 24 anos não ganhavam um mundial. E foi nesse clima que embarcamos para os Estados Unidos. Ao chegar nos Estados Unidos, disputamos 3 amistosos, contra Canadá, Honduras e El Salvador. Na última partida, mais uma baixa, Ricardo Gomes sentiu uma contusão e foi cortado da equipe. Ronaldão, ex-São Paulo, foi convocado depois do corte, com Márcio Santos assumindo o posto de titular. O mesmo quase aconteceu com Branco, que só não foi cortado porque o médico Lídio Toledo bancou a permanência do jogador. Como o time reagiria a tudo isso na estreia? Além da tensão normal do primeiro jogo, tínhamos uma equipe remendada na zaga e na lateral esquerda, e assim enfrentamos a Rússia no dia 26 de junho de 1994. Para nossa grata surpresa, uma bela estreia, com o time jogando solto. Dominamos os russos e ganhamos por 2-0, com gols de Romário e Raí de pênalti. Aliás, o criticado Raí fez um belo jogo, sendo eleito como o melhor em campo pela FIFA. O único ponto negativo foi Ricardo Rocha. Ele sentiu uma lesão muscular no segundo tempo e saiu de campo para dar lugar a Aldair. O corte do zagueiro foi cogitado pela comissão técnica, mas os próprios jogadores pediram pela sua permanência. O alto astral que mantinha no elenco aliado à sua natural liderança foi visto como fundamental para o time seguir em frente no Mundial. Sua lesão não era grave, mas o tempo para recuperar não seria suficiente em um torneio de tiro curto como uma Copa do Mundo. Sorte nossa que Aldair caiu como uma luva. De bem com a imprensa e a torcida, jogamos a segunda partida contra Camarões. A vitória não veio da mesma forma como na estreia, mas ganhamos de 3-0 e garantimos a vaga para as oitavas de final. O clima estava bom até a terceira partida contra a Suécia. E que jogo de compadres! Com os 2 times já classificados, o que se viu foi algo digno de dar sono. Tomamos o primeiro gol na Copa, um golaço por cobertura de Kenneth Anderson, e nos arrastamos em campo com Raí e Zinho sendo os piores no jogo. Mais uma vez, Romário nos salvou num arranque de fora da área, tocando sutilmente de biquinho na saída do goleiro. O jogo burocrático da seleção brasileira foi a gota d'água para os seus críticos. Nunca se reclamou tanto do Brasil naquela Copa como depois dessa partida. O jogo foi visto como horrível para a maioria das pessoas, mas não para Parreira e Zagallo, que comemoraram o empate. Disseram que não poderíamos nos expor à toa. Algo que, obviamente, foi muito mal recebido pela imprensa, que não perdoou o empate e massacrou com as mais diversas críticas. Sobrou até para o pobre do Paulo Sérgio, que entrou no lugar de Raí no final do segundo tempo. Apesar dos pedidos por um atacante, o que era natural visto que tínhamos no elenco jogadores como Viola, Miller e Ronaldo. A pressão foi tão grande depois do resultado, que Parreira se viu obrigado a fazer algo que relutava há muito tempo: sacar Raí do time. Seu homem de confiança, titular, camisa 10 e capitão há 3 anos seguidos não vinha bem desde as eliminatórias. Se esperava muito dele. A boa atuação contra a Rússia não foi suficiente para apagar suas más atuações, que se estenderam até mesmo no PSG, onde jogava na época. A questão agora era: quem colocar no lugar? Como dito anteriormente, muitos queriam um terceiro atacante, mas Parreira decidiu por Mazinho, o coringa do time. Apesar de não ter a mesma técnica e poder de finalização de Raí, ele podia dar mais pegada ao meio de campo e fechar o lado direito como Parreira e Zagallo tanto queriam. Dunga agora era o capitão da equipe. Estávamos prontos para as oitavas de final contra os Estados Unidos, em pleno dia de independência americano. 4 de junho de 1994 não era um dia qualquer. Era o grito de liberdade na terra do tio Sam. Pela primeira vez naquele Mundial, o Brasil jogaria com uma torcida contra. Os americanos que até então estavam conosco, agora tinham um dever a cumprir: defender a pátria. Eram mais de 80 mil pessoas no estádio. O jogo começa. E o que se esperava era que o Brasil atropelasse a ingênua seleção americana, um time praticamente de amadores, sem história nenhuma no futebol. Mas não foi bem assim.
O esforço americano subia tanto quanto a temperatura dentro de campo, com mais de 30 graus, empurrados pelo sentimento de patriotismo que envolvia o estádio. Não era brincadeira. O ímpeto dos americanos, já conhecido em outros esportes, era tanto que parecia superar a falta de talento que sempre sobrou nos brasileiros, a tal ponto que irritou o gentleman Leonardo. Uma bola em disputa entre ele e Tabi Ramos resultou em um dos lances mais feios da Copa de 94. Uma cotovelada violenta foi desferida quando Leonardo se irritou com a forte marcação do americano. O que se viu a seguir não foi só a expulsão do brasileiro no jogo, mas também do restante da Copa. Se já estava difícil, imagine agora. Zinho então sai de campo para dar lugar a Cafu. Parreira queria sangue novo de uma máquina de correr como Cafu era. Mesmo que Branco estivesse ao testos por se achar capaz de entrar naquele momento. Um jogo truncado, amarrado. O melhor que poderia acontecer naquele momento era terminar o primeiro. E assim foi. No vestiário, Leonardo chorava copiosamente. A ficha tinha caído para ele. Nesse momento, Bebeto se aproximou e falou: "Fica tranquilo que a gente vai ganhar e eu vou fazer o gol da vitória." Começa o segundo tempo e a agonia continuava. O Brasil atacava, mas a bola irritantemente teimava em não entrar. Romário perdeu muitos gols. Perdeu tantas oportunidades que ele mesmo chegou à conclusão que era a hora de passar a bola. E foi assim que ele fez ao arrancar do meio de campo, arrastando a marcação consigo, dando a Bebeto a chance de entrar livre pela esquerda e receber para tocar na saída do goleirão americano. 1-0, finalmente. No fim do jogo, Bebeto não só classificava o país para as quartas de final, como também cumpria a promessa feita a Leonardo. Agora tínhamos pela frente a Holanda, a primeira grande seleção que enfrentaríamos no Mundial, a mesma que 20 anos antes nos eliminava na Copa de 74. E uma novidade, Branco volta ao time titular. Ele que ficou na bronca por não ter entrado no jogo anterior, teria sua grande chance ao substituir Leonardo na lateral esquerda. Mas como ele se comportaria em campo? Será que ele daria conta do recado? Não estava fora de forma? Não estava velho demais para um jogo como esse? Conseguiria ele segurar as subidas do ponteiro holandês? Eram essas e outras perguntas que torcedores e comentaristas esportivos faziam. Muitos sequer queriam que ele tivesse sido convocado, tamanha era a desconfiança. O jogo começa. O primeiro tempo foi meio truncado, nada demais. Parecia que os jogadores estavam guardando tudo para o segundo tempo, e realmente guardaram. Na segunda etapa, Aldair intercepta um passe de Raikar, e em seguida faz um lançamento espetacular para Bebeto, que domina em velocidade no campo de ataque e cruza para Romário pegar de primeira. Golaço! Logo depois, ele de novo, Bebeto recebe uma bola de Branco e entre os zagueiros holandeses, confundidos por Romário que voltava de impedimento, deixaram Bebeto livre para sair cara a cara com o goleiro. Um belo drible e caixa, 2-0, e uma comemoração que marcaria a história do futebol mundial ao balançar os braços como se estivesse embalando um bebê. Uma homenagem que fazia ao seu filho Mateus, que nascera recentemente. Festa! E uma falsa tranquilidade de já ganhou pintava no ar. Não demorou muito, e numa desatenção em um lance de lateral, Bergkamp entrou livre na área e chutou no canto esquerdo de Tafarel. 2-1. Agora acordaríamos para a partida? Que nada! Escanteio para a Holanda e o Winter sai da marcação de Dunga para empatar de cabeça. 2-2. A aparente tranquilidade depois de sair ganhando por 2-0 virou transtorno com o empate. Com a partida se encaminhando para o fim, a assombração de prorrogação e pênaltis pintava no ar. Mas eis que aparece ele para salvar a pátria. Não era o Romário. O improvável herói vinha da lateral esquerda. Branco sai da marcação de Overmars. Quem diria, hein? E após meter a mão na cara do holandês, é derrubado em uma marcação dupla, cavando uma falta na entrada da área, falta que ele mesmo cobraria. Conhecido por ter um chute potente de perna esquerda, ele toma distância, acelera em direção à bola e bate forte no canto esquerdo do goleiro. A bola caprichosamente ainda passa pelas costas de Romário antes de morrer no cantinho. O estádio vai abaixo com a torcida brasileira. Branco rapidamente se dirige para Lídio Toledo, para comemorar com ele que o tinha bancado quando o mesmo Branco estava para ser cortado.
Era o gol salvador! Era o gol cala a boca! O gol que silenciou todos os seus críticos. Dali foi só segurar o resultado e correr para o abraço. O Brasil se classificava para as semifinais. Nosso compromisso agora era contra uma velha conhecida. A Suécia, a mesma daquele horroroso jogo da fase de grupos. Mas desta vez seria um pouco diferente. Ao contrário do estádio fechado de Detroit, agora estaríamos em campo aberto, com mais espaço e com uma motivação diferente, que iria muito além de apenas cumprir tabela. Era a vaga para uma final de Copa do Mundo que estava em jogo. O árbitro apita e começa a partida, e o que se viu a partir dali foi um verdadeiro massacre. A seleção brasileira fuzilava, mas a bola não entrava. Sufocávamos a Suécia, que pouco conseguia atacar. Triangulações e tabelas na entrada da área sueca foram feitas. O Brasil dava um show. Em uma oportunidade, Romário driblou o zagueiro e goleiro, mas na hora do gol, o defensor sueco tirou a bola em cima da linha, com Mazinho errando bizonhamente no rebote. No intervalo, Parreira saca Mazinho e coloca Raí. Logo no início do segundo tempo, quase sai o gol do ex-titular. Jorginho abusava dos erros nos cruzamentos. Parecia que não era o dia dele. Mas a insistência do lateral surtiu efeito, e num belíssimo cruzamento ele finalmente acerta, e na medida, coloca para o baixinho mandar de cabeça para os fundos das redes. O placar do jogo não traduziu o que foi exatamente a partida, pois pelo tanto que o Brasil atacou, facilmente poderíamos ter tido uma goleada histórica em Copas do Mundo, sorte dos suecos. O importante é que estávamos na final, depois de longos 24 anos. 17 de julho de 1994, estádio de Rose Bowl, cidade de Pasadena. Pela frente tínhamos a Itália, velha de guerra, que também buscava o tetra. Coincidentemente foi em cima da mesma Itália que tínhamos ganhado a última Copa, em 1970, e de quebra, também teríamos a chance de nos vingar do último, e amargo, encontro que tivemos com eles na Copa de 82. Dunga puxa a fila para a entrada dos jogadores em campo. Sabíamos que não seria nada fácil. Além do calor de meio-dia, um time experiente com grandes jogadores para superar. Como em quase todas as finais de Copas do Mundo, o jogo foi pegado, tenso, mas com o Brasil levando vantagem pela iniciativa que tomava. Logo de cara ao primeiro susto, Jorginho sentiu uma lesão e deu lugar para Cafu entrar. O São Paulino não tinha a mesma precisão nos cruzamentos que o lateral do Bayern de Munique, mas sobrava em vigor físico. A Itália respondia como podia, mas não era o suficiente. A partida seguia, mas os gols não saiam. Assim como foi em todos os jogos da seleção brasileira, Dunga dominava o meio de campo, regia o time com desarmes, passes e uma raça que já era habitual. Já pelo lado da Azurra, tínhamos Baresi. Bom, mesmo com a estratégia de jogar em cima do recém-voltado de contusão, o veterano zagueiro conseguia anular quase todas as jogadas em cima dele. Uma atuação de gala, um verdadeiro monstro. E como se não fosse o suficiente, ainda tinha Maldini completando a zaga. Um verdadeiro paredão italiano. Na prorrogação, o Brasil continuava a atacar. Em um momento onde o baixinho conseguiu escapar à marcação, ele perde um gol incrível após passe de Cafu. Até mesmo o pragmático Parreira perdeu a paciência e acabou colocando um terceiro atacante, aquilo que tanta gente queria finalmente ele fez. Antes tarde do que nunca, Parreira. Viola entra no lugar de Zinho. O atacante do Corinthians chega com tudo, dribla, chuta, e quase sai um gol com a assistência dele. Mas o placar continuava o mesmo, 0-0. O cansaço e as cãibras começaram a falar mais alto. Os jogadores não aguentavam mais. Você via aí a exaustão em seus rostos. Apito final. Pela primeira vez na história teríamos uma Copa do Mundo decidia nos pênaltis. Baresi é o primeiro a cobrar e ele erra. Não deu tempo muito de comemorar. Márcio Santos, até então o melhor cobrador de pênaltis do time, com o maior aproveitamento nos treinos, teve a péssima ideia de mudar a batida na hora, batendo no canto que Pagliuca escolheu. A Itália volta para o jogo. Albertini vai para a cobrança e acerta. Agora era a vez de Romário. O baixinho não estava nos planos de Parreira. Romário não gostava de cobrar pênaltis. Sequer treinava direito. Mas, mostrando a personalidade forte que tinha,
levantou o dedo e pediu para o colocar na lista. O baixinho vai para a cobrança, ajeita a passada, chuta e bate no gol, com direito a uma beliscada na trave, para desespero de Pagliuca. Pela Itália, Evani vai e bate no meio do gol. Branco faz na sequência. Malandro induziu Pagliuca a acreditar que ele chutaria forte, o que era de se esperar vindo de quem vinha, mas ele aguarda até o último momento e deixa o goleiro italiano escolher o canto para ele virar o pé e bater rasteiro no outro. Gênio! Agora é a vez de Massaro. Seria um belo momento para Taffarel pegar a sua cobrança, o que realmente aconteceu. Vai que é sua, Taffarel! Dunga veio em seguida, e com ele o peso de 90 nas costas. Ele foi e fez. Existem jogadores que você espera que não errem. Ainda mais um jogador tão decisivo como Baggio foi para Baggio. Na Itália naquela Copa. Ele marcou nada mais e nada menos do que 5 gols em 4 jogos a partir das oitavas, sendo o principal responsável por levar a Itália à final. Mesmo não estando na forma ideal, atormentado pelos seus problemas físicos, o até então melhor jogador do mundo parte para a bola. O resto é história. Eu quero ver esta taça erguida. O Brasil quer ver esta taça lá no alto. O Brasil quer gritar com você. Tetracampeão mundial de futebol. No beijo de cada jogador, o beijo de cada brasileiro. No carinho de cada jogador, o carinho de cada brasileiro. No afago de cada jogador, o afago de cada... Todo o esforço, toda a pressão, todas as críticas, tudo foi superado, tudo valeu a pena. O sofrimento e a agonia acabou. Depois de longos 24 anos, o Brasil ganhava uma Copa do Mundo. Quantos grandes times tentaram, quantos craques, mas de onde menos se esperava, do time mais criticado e burocrático, veio o título. União, comprometimento e entrega. Esses valores foram levados até a última instância e recebemos o prêmio por tanta dedicação. A taça voltava às mãos do país do futebol. Vocês se lembram ou assistiram o Tetra? Deixe nos comentários suas histórias. Deem sugestões para fazermos um vídeo. Até a próxima, grande abraço. Camisa de bandeira, o grito da galera. Vamos na pressão, é tradição na nação.